Você já parou para pensar quanto dinheiro você precisa ter para começar a investir? Qual é o ponto de partida para você fazer o seu primeiro investimento e começar a construir a sua riqueza de longo prazo? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Nos próximos minutos eu vou falar bastante sobre como começar a investir. Vou compartilhar contigo 3 formas diferentes para que você comece a investir em ações e comece a fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Também vou mostrar, é claro, quanto dinheiro você precisa ter para seguir cada uma dessas estratégias. E você vai ver como é possível investir em ações com menos do que você imagina. Esse vídeo aqui é um vídeo da série Ramiro Responde. E eu fiz ele por causa de uma pergunta que eu recebi da Alessia, que mandou algo mais ou menos assim em um vídeo sobre investimentos em ações. Qual é o valor mínimo para começar a investir? E como eu sei que a dúvida da Alessia é uma dúvida muito comum, eu criei este mapa mental bonitão aqui para trazer essas informações para o clube. Aliás, seja bem-vindo ao clube. Deixa o like nesse vídeo se você gostou desse assunto e compartilha com seu amigo que quer investir em ações. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Como saber quanto você precisa ter para investir em ações? E antes de você saber quanto você precisa, você deve saber quando você pode investir em ações, porque eu vejo muita gente investindo em ações sem poder investir em ações. Quando eu falo sem poder, não é por uma questão legal, por uma questão jurídica, é por uma questão educacional. Tem uma galera que não deveria sequer começar a investir em ações agora, né? Tem que deixar para depois, tem que arrumar algumas coisas antes. Você tem que se preparar corretamente. Sabe por quê? Por 3 motivos ou por 3 vantagens do investidor bem preparado. Primeiro, você vai estar coberto em casos de emergências financeiras na sua vida. Segundo, você vai ter mais clareza sobre quanto investir em ações, quanto do seu dinheiro total investir em ações, não quanto do mínimo investir em ações. E também porque você saberá que muito provavelmente a sua carteira, se você estiver bem preparado, não vai cair mais do que você aguenta. E para quem não sabe, né, 2020 foi um ano em que muitas carteiras de ações caíram mais do que os seus investidores aguentavam. Por quê? Porque eles não se prepararam corretamente. Então te liga aqui nos 3 passos que você precisa seguir antes de começar a investir em ações. E presta atenção mesmo se você já invista, porque se você não passou por esses passos, vai ter que dar uns passos para trás e começar. Passo número 1, ter a sua reserva de emergência formada. Você tem que fazer a sua reserva de emergência antes de investir em ações. Investir sem ter a reserva de emergência criada é como um jogador profissional de futebol entrar em campo descalço. Quer dizer, se o cara for muito habilidoso, se ele for um D'Alessandro da vida, ele pode acabar com o jogo. Mas ainda assim, se pisarem no pé dele, ele vai ter uma lesão, muito possivelmente, e não vai aguentar seguir em campo. Então você pode ter resultados por um curto prazo ali, sem ter reserva de emergência, mas na primeira pisada do mercado, você vai se contundir e vai sair do jogo. Então a sua reserva precisa ser entre 3 e 12 vezes os seus gastos mensais, e aí depende muito, tá? Da origem do dinheiro que você ganha, do quão estável você entende ser o seu salário, a sua renda ativa, e também do quanto você gasta por mês em relação à sua renda. Então, eu, na média, invisto 30% do meu salário, e embora eu seja empreendedor, embora a distribuição de lucros varie bastante, tenha 1000 incertezas, a gente tem, de certa forma, uma boa forma, uma boa previsibilidade de manter nossas obrigações em dia. Então, minha reserva de emergência está ali entre 3 e 4 vezes as minhas despesas mensais. Só isso. Se você é uma pessoa com muita estabilidade profissional, que gasta pouco do que ganha, também pode ir por esse lado. Caso contrário, pode ir para um lado um pouco maior, se você tem mais demandas, poupa menos do seu salário, salário mais incerto, daqui a pouco um autônomo, aí tem que estar mais perto de 12 vezes. A reserva de emergência está salvando uma galera nessa quarentena. Então faça a reserva antes e invista no lugar certo, que é a renda fixa, que sobe todos os dias um pouco, que tem o menos risco possível e que tenha liquidez, ou seja, que te permita ter acesso fácil a esse dinheiro. Lembra que reserva de emergência não é para enriquecer, é só para ver o dinheiro render ali minimamente no curto prazo. 4 exemplos para você
Tesouro Selic, CDB com liquidez diária, fundo DI com taxa muito baixa de administração ou a NuConta. Alguns são menos arriscados, como o Tesouro Selic, mas tem liquidez em D+1. Outros são um pouquinho mais arriscados, mas tem liquidez em D+0. Daqui a pouco, se você se sentir confortável, deixa metade no Tesouro Selic e metade em uma dessas três opções. E aí você vai estar bem coberto na reserva de emergência. E aí você pode ir para o passo número 2, que é definir objetivos financeiros e separar eles por prazos. Isso é uma parte, tá? É o O da metodologia Dobrar de Investimentos, que eu estou mostrando nesta semana no Desafio 21, que está um sucesso. São muitos comentários, milhares de pessoas participando. Você tem que participar se você não está lá ainda. O link está aqui e as aulas 1 e 2 já foram publicadas. E elas vão ficar mais poucos dias no ar e assim a repercussão está fantástica mesmo. Se você quer levar a sério a sua jornada como investidor, o Desafio 21 é para você. Mas se você quer seguir esse vídeo e depois assistir, o passo a passo é colocar no papel todos os seus objetivos financeiros, independentemente de quais sejam eles, definir um prazo para cada um dos objetivos, definir entre até 1 ano para conquista, entre até 5 anos para conquista e em mais de 5 anos para conquista, e definir quanto você vai precisar conquistar de dinheiro para cada objetivo e quanto você vai investir hoje buscando a conquista de cada um desses objetivos. E aí você vai para o passo número 3, que é definir a sua tolerância ao risco e o quanto você pode investir em ações. Porque não é assim. Eu vou investir 10 mil para o longo prazo, vai tudo em ações. Não, se você não tiver tolerância ao risco. E aí tem um cálculo, tá? Que é basicamente o seguinte. Primeiro você tem que entender quanto você aguentaria ver a sua carteira se desvalorizar no longo prazo. Sua carteira de longo prazo se desvalorizar. Digamos que você define que, sei lá, é 30%, tá? Daí você aplica a seguinte fórmula. O quanto você vai investir em ações é igual ao total que você vai investir por longo prazo multiplicado por 2 vezes a sua tolerância à queda. Por que 2 vezes? Porque a gente está supondo aqui, tá, que das estratégias que você vai seguir, elas vão cair 50% mensalmente do ponto máximo ao mínimo. Então, exemplo. R$8.000 por longo prazo, aguento ver a minha carteira cair 30%. Você multiplica 8.000 por 2, por 0,3, que é 30%. O resultado vai ser 4.800. Porque se você investir R$4.800 por longo prazo e a sua carteira cair metade, ela vai cair 2.400. E sabe o que é 2.400? É exatamente 30% de 8.000. Se fizer 8.000 vezes 30%, vai dar os mesmos 2.400. Então você vai estar ali em linha com a sua tolerância ao risco. Outro exemplo, R$50.000 para investir, aguento ver a carteira cair 22%. Multiplica 50.000 vezes 2 vezes 0,22 e você vai poder investir R$22.000 em ações. Ou tenho R$126.000 e aguento ver minha carteira cair 45%. Vai poder investir R$113.400 em ações. Espero que você tenha entendido bem a lógica. E aí, você já tinha pensado em casar sua tolerância ao risco com uma simples fórmula para entender quanto investir? Comenta aqui abaixo como é que você faz hoje. Porque eu vou seguir aqui no vídeo para falar das 3 estratégias que eu gosto quando o assunto é investimento em ações e quanto você precisa ter de dinheiro para seguir cada uma delas. Antes de mais nada, tá? Se você for investir direto em ações, não recomendo que seja menos de 20 ações. Por quê? Porque você tem poucas ações e essas poucas ações vão mal, a sua carteira vai sofrer bastante. E eu fiz um estudo que eu compartilho no curso Descomplicando o Mercado de Ações, que vai ser está sendo atualizado para o Descomplicando o Mercado de Ações 2.0. Eu vou abrir as vagas na segunda-feira que vem. Se liga, a galera do Desafio 21 vai ter preferência e vão ser poucas vagas e não é da boca para fora, tá? Para te realmente conseguir acompanhar os alunos de forma próxima. Mas é o seguinte, é um estudo que mostra que com 2 ações a sua carteira teria caído quase 99%. Ou seja, acabou. Deu ruim, acabou. Com 5 ações, sua carteira teria caído cerca de 92%. Também é uma perda difícil de ser recuperada. Com 10 ações, no pior período ela teria caído 74%. É duro. Com 15 ações ela teria caído 60% e com 20 também 60%. Que é o ponto ótimo para você reduzir ao máximo o risco não sistemático. E eu recomendo, em via de regra,
você evitar o mercado fracionário para ações pouco líquidas. Porque se a ação é muito negociada como a Petrobras, como a Ambev, como as ações dos bancos, o mercado fracionário vai funcionar bem. Mas se ela for pouco negociada, se ela for uma small cap de baixa liquidez, o mercado fracionário não vai te proporcionar uma boa liquidez. Dito isso, vamos para a estratégia número 1, que é investimento passivo replicando o Ibovespa. Tão simples quanto fazer uma compra online, ou até mais simples. Você vai lá, compra um ETF, que é um fundo de índice que replica o Ibovespa. Quais são as vantagens dessa estratégia? Muito fácil, tu diversifica bem em ações Brasil com uma compra só, não consome quase que nenhum tempo e é muito barato. É uma taxa de corretagem, é uma taxa de administração do fundo, do ETF que é bem baixo, enfim, é bem fácil. Do outro lado, você nunca vai ter uma rentabilidade superior à do Ibovespa, né? Vai ser sempre em linha e não vai ter nenhum controle dos ativos presentes na sua carteira, além de falhar na diversificação extra classes. O que é diversificação extra classes? É um dos pontos da metodologia Dobrar que prevê que você não coloque todos os ovos na mesma cesta, não dependa toda a sua carteira de ações brasileiras. Mas ainda assim, teria tido um bom resultado, tá? Se eu colocar aí o retorno do IBRX, que é o índice Brasil, que hoje tem a composição quase igual ao do Ibovespa, nos últimos 24 anos, ganhou do investimento livre de risco, mesmo com a queda recente da crise dessa doença facilmente transmissível. Claro que com muito mais zigue-zague, mas ganhou. Quanto você precisa para investir assim? Menos de R$80 ou um pouquinho mais de R$80, dependendo da cotação do BOVA11 do dia. E você pode comprar o BOVA11 no mercado fracionário. E BOVA11, para quem não sabe, é um ETF que replica o Ibovespa. Ou seja, com um BOVA11 você tem todas as carteiras do índice Bovespa com cerca de R$80. Bom demais, mas a gente está só começando. Tem estratégias bem melhores aqui, como a estratégia número 2, que é a estratégia Bull Bear de investimentos. Como funciona? Em vez de comprar um ETF que replica ações brasileiras, você compra 2 ETFs que replicam ações brasileiras e ações norte-americanas. Assim você vai estar mais bem diversificado, melhor diversificado, com exposição à economia forte, com uma boa diversificação nesses dois países e ainda assim é simples, é barato e é fácil. Por outro lado, as desvantagens é que a rentabilidade sua, como investidor, vai estar atrelada ao resultado destes dois mercados. E ainda assim, você vai seguir sem ter nenhum controle sobre os ativos da sua carteira. Bom, essa estratégia eu estou mostrando no Desafio 21, mostrando com muito mais detalhe, mas ela teve esse resultado que está na tela agora, esse resultado fantástico em que a carteira Bull Bear venceu o IBRX e venceu também, não está no gráfico, mas venceu também o próprio investimento apenas em ações norte-americanas, porque ela está realmente melhor diversificada. Quanto você precisa para essa estratégia que parece bem mais avançada, parece um pouco mais difícil, né? Preciso de muito? Não. Precisa de cerca de R$315 com 18 centavos. Tá? No dia que eu gravo esse vídeo, seriam 2 cotas do BOVA11 a R$77 e uma cota do IVVB11 a R$160 e você fica praticamente meio a meio. Se quer entender mais sobre essa estratégia específica, se você está assistindo esse vídeo e acabou já o Desafio 21, tem também o curso Minha Primeira Carteira de Ações, link aqui em cima. E a estratégia número 3, a estratégia que é a metodologia Dobrar, que é a minha metodologia de investimentos, que você segue a estratégia Bull Bear, só que no Brasil, em vez de comprar um ETF, você compra as 20 melhores ações com base em critérios de Value Investing, dando pesos iguais para essas ações e selecionando elas com base num múltiplo que é muito similar ao EV/EBIT. Que eu não vou entrar aqui muitos em detalhes, eu estou detalhando no Desafio 21. Não vou botar mais link. Vai lá se você tiver afim, se não tiver afim também, não vai, tá tudo certo. Quais são as vantagens? O investidor tem controle de quais ações tem na sua carteira, a diversificação é bem satisfatória, a rentabilidade do longo prazo ela foi no estudo muito superior às outras estratégias e você ainda tem exposição aos Estados Unidos, que é essencial ter exposição à economia e à moeda forte. Desvantagens é mais trabalhoso. Ponto. Te consome mais tempo, é mais caro em termos de taxa de corretagem, em termos de um pouco mais de giro da carteira, e você perde para o Ibovespa em alguns anos. A estratégia não ganha sempre, tá? Não é linear.
vai tomar um pau em alguns anos, vai ganhar bem nos outros. E nos últimos 24 anos essa estratégia funcionou muito bem. Desde que eu faço gestão de carteiras, desde 2016, ela vem funcionando muito bem. Os meus clientes vêm tendo excelentes resultados com elas, como eu estou mostrando no desafio 21. E nos últimos 24 anos a estratégia teria ido fantasticamente bem, retornos de mais um pouco do que 20% ao ano e teria transformado R$1.000 em R$250 mil. Só que essa estratégia quer mais dinheiro. É difícil de estimar, porque você pode comprar algumas ações no mercado fracionário, outras não. Mas eu acho que ali com algo entre 20 e 40 mil reais, você consegue montar sua carteira de ações brasileiras e aí multiplica isso por 2 para ter diversificação bull bear. Então entre 40 mil e 80 mil reais, você segue bem essa estratégia com resultados e também com mais trabalho. Sim, aí você escolhe o que você procura. Todas as estratégias aqui eu entendo que vão ter bons resultados no longo prazo e aí depende muito do temperamento de cada investidor, o que cada investidor procura. Beleza? Então, fazendo um comparativo geral, rapidão aqui, esses são os principais dados das 3 estratégias. Quanto teria transformado R$1.000 ao longo prazo, qual teria sido o retorno composto, retorno acima da inflação, etc. E é claro, esses são os dados dos estudos, e os estudos não levam em consideração alguns custos. Então, reduz um pouco, tá? Não espere que vai ter 25% de retorno ao ano, vai ser menos, mas se for ali 10% ao ano acima da inflação, 12% ao ano acima da inflação, você já vai estar muito, muito, muito bem para o longo prazo, para a sua aposentadoria. Beleza? Qual a minha opinião aqui, tá? Sobre como começar a investir. A minha opinião é bem clara. Você pode começar com pouco, não tem desculpas. Só que também não adianta investir R$80, não adianta investir R$300 uma vez e achar que vai ficar rico. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona mesmo. Você tem que fazer novos aportes, tem que ter um plano financeiro bem feito, tem que ter visão de longo prazo, não é buscar um dinheirinho no curto prazo, beleza? Eu ensino realmente as pessoas a investir, mas tem que fazer esse alinhamento. Não é R$50 por mês que eu vou ficar rico. Não é assim, mas dá. Com certeza dá. Você viu como essas estratégias teriam transformado R$1.000 lá atrás, em 95, que é o equivalente a R$4.000, R$4.500 hoje, em algo entre 40 e 200 mil reais também a dinheiro de hoje. Beleza? Então, eras isso. Se você curtiu, deixa um comentário abaixo, compartilha esse vídeo e deixa um like nele. Um grande abraço.